Vamos agora para o ambiente de desenvolvimento Eclipse, né? Eu acredito que todo mundo já conhece o Eclipse, certo? Então aqui a gente vai tentar mostrar um exemplo de thread. Inicialmente, eu vou criar um projeto Java, né? File, new, arquivo novo, projeto Java. Vou nomear este projeto com vídeo aula 01 thread 01. Automaticamente o Eclipse, a ferramenta, já cria para mim uma estrutura do projeto, onde eu posso adicionar minhas classes dentro do pacote CRC. Eu posso renomear isso aqui sem nenhum problema. Colocar código fonte, por exemplo, certo? Então é o nome padrão que ele fornece, eu não posso alterar. Eu vou criar aqui uma classe Java, e quero que essa seja chamada de exemplo sem thread, certo? Automaticamente coloca para minha classe, a ferramenta coloca para minha classe na estrutura e abre para poder editar o que eu quero. Eu vou criar um construtor da classe. Esse construtor não faz nada, ele só faz imprimir uma mensagem e alocar e informar para a máquina virtual Java que ele deve alocar memória, certo? Como esse construtor não faz nada, isso aí vocês já viram em programação 2, se eu não tivesse construtor, seria a mesma coisa também. Agora, eu vou criar um método execução. Eu vou criar um tratamento de erro padrão aqui, geral, certo? Se ocorrer algum erro, eu vou logar no console também esse erro. Na verdade, eu vou logar a mensagem do erro, certo? E esse método de execução, na prática, ele só vai ter três laços de interação. Três for, que vai contar do 0 a 50, certo? E vão fazer coisas simples, né? Então, eu vou botar aqui for 1, for 2, for 3. Ou seja, ele vai ter essa sequência. Isso aqui vai ser quando eu inicializar o aplicativo Java, ele vai criar um processo dentro do Windows, né? No caso aqui o Eclipse vai gerenciar isso. Isso aqui vai ser na verdade, vai ser chamado para a thread principal do programa. Ou seja, isso aqui vai ser executado em sequência, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Vou pegar aqui, criar uma variável x, mandar a cada interação do for incrementar x mais 2 e no final imprimir o valor de x, certo? A mesma coisa eu vou fazer para y, certo? No lugar de colocar 2, eu vou colocar y é igual a y mais 3 e vou mandar imprimir o valor de y no final do laço, certo? A mesma coisa no terceiro for, eu vou criar uma variável z e vou mandar z ser incrementado mais 4. Ou seja, eu vou contar o x, depois eu vou contar o y, depois eu vou contar o z, certo?
vou mandar imprimir uma mensagem aqui para a gente saber que entrou no método. Início, método, execução. E uma mensagem no final para a gente saber que o método acabou. Isso tudo vai ser logado na saída padrão, né, no console do Eclipse. Se eu executar por linha de comando, seria no console do DOS, da janela do DOS, por exemplo. Bom, como é que eu executo essa classe daqui? A gente aprendeu em programação 1, programação 2 também, que todo programa, né, ele precisa ter um método que será chamado pelo sistema operacional, pelo Windows, por exemplo. Esse método é a porta de entrada para o programa. É sempre um método main, no Java, em C é uma função main, certo? Então eu crio esse método main, né, para poder instanciar tudo que eu quero. No caso, eu vou instanciar a minha classe exemplo sem thread. Eu vou dizer, exemplo sem thread, né, recebe o nome exemplo, e eu vou dar um new no objeto exemplo sem thread, certo? Vou fazer agora o método chamar, o método execução ser chamado. Bom, isso aqui vai ser a execução do meu programa. O processo é criado, o processo é criado no momento que eu mando executar o programa Java. Apenas vai existir a linha de execução associada à thread principal, onde vai instanciar e vai chamar o método exemplo, que vai executar tudo isso aqui, certo? Então, se eu vier aqui na minha classe e mandar executar, ele logou o que a gente mandou imprimir no console. Para ficar mais claro, né, eu vou usar o método que a gente viu um pouco antes da classe thread, que é o método sleep. Né? O sleep vai fazer com que a thread principal congele um pouco e eu consiga visualizar melhor a, o que está ocorrendo no método de execução. Certo? Então vou fazer aqui um sleep. Se eu colocar 1000, é equivalente a 1 segundo, porque esse valor aqui é em milissegundos. Eu vou colocar 100, que é 1/10 do segundo, para cada interação ocorrer esse congelamento e eu visualizar melhor a impressão. Certo? Vou colocar também antes da mensagem, antes de sair, né? E vou mandar executar da mesma maneira. Preste atenção que aqui vai aparecer as mesmas mensagens, mas de uma maneira mais lenta. A classe foi inicializada, foi instanciada, o método inicializou, contou x, certo? Contou y, contou z e imprimiu o fim da execução. Ou seja, consegui fazer isso aqui de maneira sequencial. Né? Como é que eu poderia fazer isso com threads? Certo?